A Bela e a Fera é um conto que já ficou marcado na história por ter reviravoltas positivas e um final feliz. Mas o verdadeiro casal que inspirou a história viveu momentos horríveis, sendo perseguidos, divertindo reis e rainhas e sendo tratados como aberrações da natureza. E no final de suas vidas não tiveram um final feliz. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar sobre o triste casal da vida real que inspirou a Bela e a Fera. E como sempre eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Na versão do Conto de Fadas de A Bela e a Fera, Bela é uma mulher inteligente e determinada que se apaixona por um homem que foi amaldiçoado a se parecer com um animal. Apesar da maldição, a Fera tem olhos cortês e um bom coração. Ele também tem uma grande devoção por Bela e em algum momento o casal se apaixona profundamente. O Conto de Fadas ganha um final feliz quando seu amor quebra a maldição e os dois vivem felizes para sempre em um castelo. Mas o casal da vida real que inspirou a história não teve um final como o Conto de Fadas. O pobre homem que era tratado como fera teve que conviver com sua condição por toda a vida. A verdadeira fera, que certamente não gostava de ser chamada de fera, era um homem conhecido como Petrus Gonçalves. Ele nasceu em 1537 nas Ilhas Canárias e tinha uma condição médica que o fazia ter pelos em excesso por todo o corpo. Mas em vez de ser tratado como uma pessoa, Petrus foi tratado como um homem selvagem e infelizmente todos assumiram que o jovem Petrus não era totalmente humano por causa de sua condição. Quando tinha apenas 10 anos, Petrus foi trancado em uma jaula de ferro, onde recebeu carne crua e ração animal. Em 1547, ele foi enviado como presente ao rei Henrique II da França para sua coroação. Assim que Petrus chegou à França, ele foi trancado em uma masmorra para observação como se fosse um animal selvagem. Os médicos e acadêmicos então o examinaram por um tempo e concluíram que ele não era um homem selvagem, mas sim um garoto de 10 anos com pelos macios por todo o corpo. O rei Henrique declarou que Petrus deveria receber educação. No entanto, ainda pensavam nele como um selvagem incapaz de aprender. Então o rei não esperava que Petrus fosse conseguir. Petrus, no entanto, chocou toda a corte ao se tornar fluente em latim e aprender etiqueta. Uma vez que ele provou ser uma curiosidade ainda maior e que podia ser educado, ele se tornou uma figura importante na corte do rei Henrique. Juntamente com sua nobre educação em pelo menos 3 idiomas, Petrus podia se vestir como nobres e comer alimentos cozidos. O rei chegou a gostar de Petrus, o que foi considerado uma grande honra no século XVI. Junto com sua ascensão social, as condições de vida de Petrus melhoraram e ele não vivia mais trancado em uma jaula ou escondido em uma masmorra. Porém, ele ainda era visto como menos que humano, uma aberração da natureza destinada a entreter os visitantes da corte. Petrus foi a primeira pessoa registrada a sofrer de hipertricose, uma condição que causa crescimento excessivo de pelos no corpo. A hipertricose é extremamente rara, tão rara que na verdade existem apenas cerca de 50 casos conhecidos na história. Mas a corte francesa não se importava com a particularidade da condição médica de Petrus. Eles só queriam se maravilhar com a fera que se vestia como um nobre. A versão de Rainha Má nessa história fica na conta de Catarina de Médici. Após o falecimento do rei Henrique, Catarina, que era sua esposa e mãe de seu herdeiro, tornou-se a rainha regente da França. Ela tinha uma reputação de ações tortuosas e achou que seria hilário arranjar um casamento para Petrus, mas decidiu não contar à futura noiva sobre sua condição. A rainha encontrou sua noiva, uma jovem donzela que também se chamava Catarina.
A rainha mal podia esperar para ver que tipo de filhos a Bela poderia produzir com a fera. Quando a rainha anunciou à donzela Catarina que logo se casaria, não havia como rejeitar o casamento arranjado pela rainha. A reação de Catarina à aparência de seu noivo não foi registrada, mas surgiram rumores de que a bela noiva estava inicialmente descontente com a união. Mas como no conto de fadas, a Bela acabou enxergando além do exterior da fera e com o tempo passou a cuidar de Petrus. Os dois foram casados por várias décadas, mas não houve final feliz. Alguns anos após o casamento, Catarina e Petrus tiveram 2 filhos. Nenhum deles nasceu com a condição do pai. A rainha Catarina deve ter ficado desapontada porque seu experimento não funcionou. Mas então os 2 filhos seguintes nasceram cobertos de pelos. Catarina e Petrus tiveram 7 filhos no total, e 4 deles nasceram com a condição do pai. As cortes reais da Europa enlouqueceram pela família Gonçalves, e a família passou grande parte do tempo viajando pela Europa para que nobres pudessem observá-los. Por onde passavam, as pessoas se maravilhavam com a família tida como selvagem e os naturalistas estudavam as crianças. Vários autores publicaram suas descrições das curiosidades como se as crianças não fossem seres humanos. O retrato do artista Johannes Rufinagos de Catarina e Petrus sugere o mistério de seu verdadeiro relacionamento. Embora estivessem casados por tanto tempo e tivessem 7 filhos, será que estavam realmente apaixonados? O casamento foi arranjado para entreter a realeza europeia, e seus filhos foram levados para atuar como animais de estimação. A história tem tons tão sombrios que é difícil imaginar como se tornou a inspiração para um conto de fadas. O retrato mostra a mão de Catarina no ombro de Petrus. Será que indica afeto entre o casal? Ou o olhar firme e distante mostrado em seu rosto sugere algo contrário? Nunca iremos saber. A Bela e a Fera da vida real estavam presas nas cortes reais pela Europa, onde viviam com aristocratas e usavam roupas bonitas, mas não tinham controle sobre suas vidas. Em sua biografia de Petrus, Roberto Zapperi descreveu o casal como nem aprisionado nem livre, e infelizmente seus filhos tiveram o mesmo destino. Enquanto a versão do conto de fadas termina com o casamento feliz da Bela e a Fera, na vida real ninguém sabe exatamente o que aconteceu com Catarina e Petrus. Depois de serem arrastados de uma corte para outra, eles se estabeleceram na pequena vila de Capodimonte, na Itália. Catarina faleceu em 1623, segundo o cartório de óbitos da cidade, mas não há registro do falecimento de Petrus. Talvez por conta de sua condição ele não tenha sido registrado no cartório. É possível que Petrus não fosse considerado humano o suficiente para receber os últimos direitos. Mesmo depois de falecido, Petrus era visto mais como uma curiosidade do que como um homem. Assim foi a triste vida do casal da vida real que inspirou a Bela e a Fera. Se você quer criar um negócio sólido na internet contando histórias como essa e ainda ter a possibilidade de ganhar em dólar com o YouTube, clique no link do comentário fixado e saiba como. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!